Tudo na vida tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso. Tudo na vida tem um porquê. Você provavelmente já se fez muitas perguntas do tipo: por que que isso acontece na minha vida? Por que que eu sempre faço isso dessa forma ou de outra forma? E você busca as respostas e às vezes não sabe onde encontrar essas respostas, não é verdade? E se você ainda se faz essas perguntas, eu espero que sim, isso indica que você está em busca do seu propósito. Então, esse é um ótimo sinal, porque quando você está em busca do seu propósito de vida, você está em busca de respostas para essas questões da sua vida. Isso significa que você está no caminho certo para se conhecer e para possivelmente alcançar o propósito que você veio fazer nessa vida. Então, o que eu quero te dizer é que o seu mapa natal, que é o mapa da data do seu nascimento, tem todas essas respostas. E a leitura do mapa kármico, ele vai indicar esses porquês. Ele tem essas respostas para te dar, tá? Então, a astrologia é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Eu não me canso de repetir essa frase, porque é verdade. E se você gosta de astrologia, se você já estuda astrologia, ou se você está começando a estudar, ou tem vontade de estudar astrologia, ou até mesmo por autoconhecimento, ou para se tornar um astrólogo ou uma astróloga, eu queria sugerir que você, se você tem essa vontade de estudar astrologia, que você estude astrologia kármica, porque essas respostas que você busca, elas estão lá no seu mapa, e a astrologia kármica tem mais ferramentas para te trazer essas respostas, tá? Vamos começar pelo início. Vamos entender a diferença entre uma leitura tradicional e uma leitura kármica do mapa. Qual é a diferença? Muitas pessoas, na verdade, nem sabem o que é astrologia kármica, ou por que é kármico, ou qual é a diferença, né? Então, a astrologia chamada de astrologia kármica é uma astrologia espiritualista, onde nós analisamos o mapa buscando entender que experiências das suas vidas passadas você trouxe para resolver nessa vida. Além de, que características do seu comportamento você trouxe para desenvolver nessa vida. Então, nós olhamos a astrologia kármica, a leitura do mapa kármico, ela olha para as suas vidas passadas para te mostrar o caminho que você deve seguir. Né? Então, a astrologia tradicional, ela analisa o seu mapa vendo as suas características de personalidade e quais são os seus potenciais. Esses potenciais são as características que você vai desenvolver nessa vida, ou que você vai aprimorar. Eu gosto de usar a palavra lapidar. Características da nossa personalidade que a gente vem lapidar nessa vida. Por quê? Porque em outras vidas essas características te levaram por um caminho e que precisam ser melhoradas, que precisam ser aprimoradas. Então eu falo desse aprimoramento das suas características. Na astrologia tradicional, eles olham isso assim do tipo: você tem essa característica tal, porque o seu signo solar é esse, o seu signo lunar é aquele. Na astrologia kármica, a gente vai buscar assim: você trouxe essas características para desenvolver, porque isso vai te ajudar na sua trajetória, porque isso vai te ajudar na sua caminhada, na busca do seu propósito de vida. Então, as características do signo solar, do signo lunar, do signo ascendente, elas acrescentam essa questão de que você trouxe essas características para desenvolver e aprimorar e para te auxiliar na sua caminhada, no trajeto que você tem que fazer. Na leitura kármica, a gente vai buscar aquela resposta para a pergunta: por que eu me comporto dessa maneira? Não é só porque o seu signo solar é tal, o signo lunar é aquele. Na leitura kármica, a gente vai buscar esse porquê no seu comportamento, nas suas características de personalidade, na sua maneira de agir
em vidas passadas, que resultaram na personalidade que você é hoje. Então, se você é assim hoje, é porque em vidas passadas você foi acumulando esse tipo de características. Elas não surgiram do nada nessa vida atual. Você veio desenvolvendo essas características até chegar à sua personalidade de hoje, que é a personalidade que você está desenvolvendo e que vai te levar ao seu propósito nessa vida, né? Que a gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Então, muitas vezes, as características que nós desenvolvemos em uma vida, ou às vezes em várias vidas, a gente repete um tipo de comportamento que acaba se tornando quase um vício, né? Ele vira um comportamento repetitivo e às vezes a alma se congela um pouco naquele tipo de comportamento e não avança. Então, ela não segue adiante, ela não evolui, porque ela acaba repetindo sempre os mesmos passos, sempre as mesmas experiências, sempre as mesmas características. Aí, quando isso fica muito repetitivo, isso acaba gerando alguns resultados não muito positivos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de Júpiter. Uma pessoa que tem um Júpiter na casa 10, por exemplo. Uma pessoa que tem um Júpiter de casa 10, ela, em muitas vidas, ela buscou o sucesso profissional, ela buscou ser uma pessoa de destaque na vida, de destaque no mundo. E ela conseguiu. Em geral, uma pessoa com o Júpiter de casa 10, ela consegue alcançar esse objetivo. Ela consegue ser uma pessoa proeminente, de destaque, que tem o seu valor reconhecido e que acaba tendo poder por conta disso. E normalmente isso tem a ver com uma questão intelectual, porque é uma pessoa que tem sabedoria, que tem muitos talentos, que desenvolve esses talentos, só que por ela alcançar um patamar muito alto, um status muito alto, um reconhecimento, ou ela se destacar na sociedade, ela acaba se tornando uma pessoa orgulhosa, às vezes até petulante, e que discrimina as pessoas com menos conhecimento, que não tem muita paciência com as pessoas com menos conhecimento e acha normal ter esse tipo de comportamento. E daí, com esse tipo de comportamento, ela gera karma. Então, esses karmas vão precisar ser resgatados numa outra vida, ou então na vida atual. Então, quando a pessoa trouxe esse posicionamento, tá? E é óbvio que a gente tem que analisar o mapa como um todo, mas se existe essa indicação de que a pessoa se tornou, ela trouxe de outras encarnações esse comportamento orgulhoso, esse comportamento elitista, esse comportamento do eu sei tudo, vocês não sabem, vocês sabem pouca coisa, e elas não dão chance a outras pessoas de subirem de status com conhecimento também, ela meio que sabota as outras pessoas que queiram chegar ao mesmo nível que ela. Esse comportamento gera karma, óbvio, né? Então, ela traz de novo para uma vida essa característica, só para aprender a agir de uma forma diferente, para aprender que, sim, você tem mais conhecimento do que a maioria, sim, você tem um status maior do que a maioria, sim, você tem uma sabedoria que os outros não têm, ou você tem um expertise que outras pessoas não têm. Mas isso não pode ser levado para uma situação em que você só se beneficie disso. Então você precisa aprender a compartilhar essa sabedoria com outras pessoas, fazer com que o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua influência, porque uma pessoa com Júpiter de 10, ela costuma ter uma certa influência com outras pessoas, né? Ou conviver com pessoas mais poderosas ou mais influentes, e ela precisa usar isso a favor de muitos, para que ela progrida da 10 para 11, que é elevar esse conhecimento a um benefício que atenda a um número maior de pessoas. E não se tornar uma pessoa orgulhosa, não se tornar uma pessoa de nariz em pé, não se tornar uma pessoa
que guarde os louros todo para si, né? Então, esse é o aprendizado. E aí, na leitura kármica, a gente vai pensar essa informação e alertar a pessoa. Olha, em outras vidas você teve esse tipo de comportamento, né, na sociedade tal, e você agora precisa agir de outra forma para você evoluir, melhorar essa qualidade, para não cair no mesmo erro de se tornar uma pessoa arrogante, né? Então, você precisa ser generosa. A síntese do Júpiter é que ele, né, conhecido na astrologia tradicional como o grande benéfico, ele precisa ser generoso, ele precisa expandir o seu conhecimento, mas ele precisa expandir, levar esse conhecimento para mais pessoas, tá? Então, dessa forma que uma das coisas que a gente vai pensar do mapa kármico. Agora vamos entrar no assunto específico, né? O que é que a gente analisa no mapa kármico que é talvez diferente da leitura tradicional, ou o que a gente enfoque mais do que na leitura tradicional de um mapa, tá? Para começar, a gente olha, por exemplo, não é, a quantidade de planetas que estão em um determinado elemento. E aí, no caso, entram os planetas e também o ascendente. Quando a gente nota, não é, quando uma pessoa tem no mapa um excesso ou falta de um determinado elemento, isso já é um alerta. Por quê? Se está em excesso, provavelmente a pessoa está aprendendo a desenvolver aquela qualidade. E esse excesso, ele pode ter vindo de outras vidas em que a pessoa não soube lidar com aquele determinado elemento. Elementos é terra, fogo, ar e água. Os signos são divididos por elementos, né? 3 signos do elemento fogo, 3 signos do elemento terra, 3 signos do elemento ar, 3 signos do elemento água. E quando você tem muitos planetas em um determinado elemento, aquilo ali já acende uma luzinha dizendo, opa, essa é uma energia, né? Porque o elemento tem uma energia que precisa ser desenvolvida, ou que precisa ser desenvolvida da maneira correta, porque isso pode indicar que em outras vidas ela não soube usar corretamente aquela energia. E a falta do elemento, normalmente a gente tem que olhar para o restante do mapa também, mas quando falta um elemento, né, essa ausência do elemento pode ser duas coisas. Ou aquele elemento foi suprimido porque a pessoa já dominou aquele elemento, ela, né, aprendeu, sabe lidar corretamente com o elemento, sabe lidar corretamente com aquela energia, né? Por exemplo, o elemento ar. O ar é o elemento da comunicação, da sociabilidade, da interação com as pessoas, né? Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, são signos sociáveis, são signos que se comunicam bem, que sabem se comunicar, que sabem falar, que usam o intelecto, que usam a inteligência. Então, quando a pessoa não tem, ou tem muito pouquinho, tem um planetinho, às vezes é um planeta exterior que conta só um pontinho no elemento ar, das duas uma, ou ela já dominou aquilo e ela se comunica bem, e a gente vai perceber essa questão pelo restante do mapa, tá? Ela se comunica bem, ela se socializa bem, é uma pessoa que usa a inteligência, que sabe lidar com as pessoas, com o mundo, e é uma pessoa que a gente chama, né? Os signos de ar são civilizados, então é uma pessoa civilizada e tal, então ela não precisa mais desenvolver, e talvez ela tenha usado bastante essa energia em outras vidas e agora ela não precisa mais. Então esse elemento ele pode ficar de fora, porque essa pessoa precisa aprender a usar a energia dos outros elementos, do fogo, da terra. Então, às vezes, ela usa muito o intelecto, já trouxe isso de outras vidas, mas falta, por exemplo, a água, falta a emoção, falta aprender a lidar com a emoção, então, às vezes, ela vem com um montão de planetas no elemento água para aprender a lidar
com aquele, para desenvolver as características daquele elemento. Então, a gente sempre vai olhar para o mapa todo para entender qual é essa dinâmica e encontrar essa resposta. Às vezes, um elemento ele é também retirado do mapa porque a pessoa não soube muito lidar com ele. Então, agora ele vai ficar tipo de castigo, digamos assim. Não vai ter muita essa habilidade para justamente ser mais um obstáculo que ela precisa desenvolver na vida. Então, o restante do mapa é que vai dizer em qual das situações ela se encontra, tá? Outro ponto que a gente analisa, não é, a falta ou o excesso de uma qualidade. E o que é qualidade? A qualidade também ligada aos signos, né? Os signos, eles também são classificados nas qualidades de cardinal, fixo e mutável. Cada um dessas três qualidades, né? A qualidade cardinal tem um determinado desenvolvimento, tem um tipo de atitude, a fixa tem outra e a mutável tem outra, tá? Então é assim, o cardinal, os signos cardinais, eles são signos de ação, de impulso, de tomar a frente, de iniciar coisas, né? São pessoas com o impulso para iniciar coisas, inclusive signos que são dominantes, assim, né? Pessoa que vai lá e faz e que não fica esperando, enfim. E são pessoas de ação, são signos de ação, tá? Os signos fixos, eles são menos de ação, mas eles têm a persistência, eles têm a resistência. É um tipo de característica, né? São signos que são ótimos, não para começar, mas para levar adiante, para dar continuidade às coisas e para fazer isso com tenacidade, com persistência, com resistência. Então, são características dos signos fixos. E os signos mutáveis, eles são os que concluem as coisas, mas eles são também muito versáteis, eles acham solução facilmente, eles buscam outros caminhos. Às vezes pode escorregar em qualquer uma dessas qualidades, tá? Então, todas as qualidades também têm o lado positivo e o lado negativo, né? O excesso sempre tende a uma questão que vai escorregar e vai criar problemas. Por quê? Porque o excesso de cardinal no mapa, ele pode ser que a pessoa precise aprender a lidar com essa energia. Ou porque nunca teve, ou porque já teve, mas agiu de forma errada. Ou porque era muito incisivo, ou porque era muito mandão, ou porque era muito controlador, ou porque era muito querendo concentrar tudo, agir, fazer e não dava chance aos outros, né? O fixo, ele pode se acomodar demais, ou resistir demais às mudanças, e mudanças às vezes são necessárias, né? E um excesso de planetas, né, no elemento fixo vai dar características às pessoas que às vezes empacam na vida ou empacam numa determinada situação porque elas não conseguem fazer a mudança necessária, porque elas tendem a se manter, mas é assim, a gente precisa aprender a lidar com todas essas situações, tanto de cardinal, tanto, né, a de persistir, a iniciativa do cardinal, a persistência, a resistência do fixo e também a mutabilidade dos signos mutáveis, de aprender a se adaptar, de se adaptar às mudanças. Então, são características que a gente olha no mapa todo para ver. A pessoa vai, o que ela precisa trabalhar, por que ela tem isso, se tem excesso ou se tem falta de qualquer uma das qualidades, né? Uma outra coisa que a gente olha também é assim, que você já pode olhar de cara no mapa, dá uma olhada e olha se existe uma concentração de planetas em alguma área específica do mapa. Isso também vai falar sobre o tipo de experiência que a pessoa trouxe de outras vidas e que ela precisa resolver agora. Então, uma concentração de planetas no hemisfério sul, que no caso do mapa é na parte de cima. Uma concentração no hemisfério norte, ou no oriental, ou no ocidental, ou em um quadrante específico. As experiências da vida da pessoa são muito voltadas para aquela área, e aí ela precisa ser puxada ou ser orientada a olhar para outra área, porque sempre o lado oposto precisa de uma compensação.
Então, a gente vai buscando essas compensações, né, analisando essas questões no mapa como um todo e buscando qual o caminho que precisa seguir para solucionar esse tipo de tendência que a pessoa tem. Então, quando os planetas eles estão espalhados pelo mapa, as experiências são variadas. Então, isso não é, às vezes, não é uma questão, né, de uma área específica do mapa. Mas quando existe essa concentração planetária numa determinada área, isso de novo é um alerta que a gente vai buscar. Por que que é assim? Isso determina um tipo de comportamento que a pessoa tenha, né? Então, às vezes, quando ela pergunta, por que que eu sou muito fechada e estou sempre dentro de... Às vezes existe uma concentração planetária nas casas mais baixas, no fundo do céu, casa 4, casa 5, casa 6, uma pessoa que é muito voltada para si mesma, enfim. As respostas estão ali, as indicações estão ali. E o caminho para melhorar também está ali, não é? Nas casas. Essas são questões que a gente olha assim, que vão dando indícios. E a gente começa a mergulhar a fundo no mapa quando a gente começa a analisar os planetas exteriores, né? O planeta Júpiter, o planeta Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Esses planetas são indicadores de experiências que você trouxe das outras vidas para serem resgatadas nessa vida. Então, ali vão estar muitas respostas para as suas perguntas. Nesses planetas e na condição desses planetas nas casas onde eles estão. Porque ali é que houve algum tipo de comportamento repetitivo que gerou situações que você precisa melhorar. Ou às vezes até karmas mesmo, que você gerou para você em relação às situações da vida. Que pode ser família, que pode ser parceria, que pode ser em relação ao dinheiro, em relação ao seu corpo, em relação à carreira, em relação ao futuro, em relação às questões emocionais. Tudo vai depender de onde que esses planetas estão no mapa. Aí, conforme a gente vai avançando, as questões vão ficando cada vez mais ligadas à interpretação kármica. Planetas retrógrados são indicativos de karmas que você precisa resgatar, de comportamentos que você errou repetidamente e que você se comprometeu a resgatar nessa vida. Signos interceptados também, quando existe, não é comum, tá? Mas quando um par de signos fica interceptado dentro do mapa, aquelas são energias que foram bloqueadas de propósito para que você conseguisse evoluir alguma coisa na sua personalidade sem usar aquela energia. Então, não é todo mundo que tem, é mais comum não ter do que ter, mas os signos interceptados são mais um indicativo de karmas a serem resgatados. As casas 6 e 12, que são casas efetivamente ligadas a assuntos kármicos, tá? E aí você vai me perguntar, todo mundo pergunta quando eu falo sobre isso, isso eu não tenho nada nessas casas. É menos um indicativo de karma, tá? Menos um indicativo. Mas quando você tem planetas nas casas 6 e 12, é mais um indicativo, mais uma coisa que tem um peso maior em relação às questões do karma que você veio resgatar. E por último, o ponto mais importante na minha concepção e na minha experiência de centenas de mapas já analisados, são os nodos lunares. Que na astrologia tradicional, os nodos lunares, eles são às vezes até meio que superficialmente analisados. E no entanto, na astrologia kármica, os nodos lunares, eles têm um peso alto. Por quê? Porque ele fala, né, os nodos, né, o nodo norte e o nodo sul, eles falam das experiências que você trouxe da outra vida, né? O nodo sul é o acúmulo de experiências e características que você desenvolveu ao longo de várias vidas e que você trouxe agora nessa vida, às vezes não só em uma, mas em algumas vidas, porque a transição do nodo sul para o nodo norte
dificilmente é alcançada em uma única vida, tá? Em uma única encarnação. Então, às vezes, o espírito precisa de algumas encarnações para desenvolver aquela trajetória, né? Então, o nó do sul é a soma de todas as suas experiências do passado, de problemas que você não resolveu em vidas passadas e que agora, nessa vida, você está dando mais um passo na direção de resolver. E o nó do norte é o seu futuro, é para onde você deve caminhar, é ali que está a sua trajetória, para onde onde tem que estar o seu foco, para onde você vai caminhar, qual é esse trajeto. Então, os nodos, eles são a questão mais importante a ser analisada, porque eles estão te dizendo qual é o caminho. Olha, você partiu desse ponto lá no passado, com essas experiências, e você está fazendo esse caminho em direção ao seu nó do norte, a cabeça do dragão e tal. E esses assuntos, os assuntos relacionados às casas onde eles estão, eles são sempre impares, um é sempre oposto ao outro. Então, se um está em Áries, o outro está em Libra, se um está em Touro, o outro está em Escorpião, e por aí vai. Esse tipo de experiência é que é a base, o norte da sua vida. O aprendizado maior é a lição mais profunda que você precisa aprender, que você precisa principalmente exercitar e caminhar nessa direção, tá? Então, os nodos lunares, eles são, na leitura kármica, pontos super importantes e que eles dão o resumo de toda a sua história. E aí os outros planetas vão acrescentando as informações de o que foi, né, que tipo de coisa que aconteceu e o que precisa ser melhorado. Então, eles são fundamentais na astrologia kármica. E aí, quando você soma todas essas informações, né, você tem a síntese da experiência dessa pessoa, o que ela veio desenvolver nessa vida, né? Quando você faz essa análise do mapa kármico, você vai em busca de todas as respostas para todas as suas perguntas. Esse era o conteúdo que eu tinha para trazer para vocês hoje, de todos os pontos que são analisados na astrologia kármica, né? É chamada de kármica porque tem a ver com karma, porque tem a ver com a lei de causa e efeito, que tem a ver com a lei da ação e reação, ou seja, toda ação gera uma reação e toda ação tem uma consequência. E a consequência são as questões que você precisa resolver, que você precisa aprimorar, que você precisa aprender nessa vida, né? Então, se você gosta de astrologia, se você estuda astrologia, ou se você pretende se aprofundar na astrologia ou se tornar um astrólogo, uma astróloga, eu indicaria para você seguir o estudo da astrologia kármica, porque com esse estudo você se conhece muito bem, você aprende a se conhecer, você aprende a conhecer as pessoas e você consegue dar respostas para muitas perguntas que as pessoas têm e que às vezes outros meios não conseguem dar essa resposta, não é? E eu digo isso porque eu sei, porque foi assim que aconteceu comigo, né? Foi assim que a minha experiência de busca por respostas passou por várias coisas, né? E na astrologia kármica eu achei o mapa da mina, as informações que eu buscava e que eu encontrei para a minha vida e que eu busco ajudar muitas pessoas. E se você gosta de astrologia, se você quer se tornar um astrólogo, você também pode ajudar muitas pessoas com esse conhecimento, aprendendo a interpretar um mapa kármico, aprendendo a fazer essa leitura de uma forma profunda, não é? Porque a leitura de um mapa kármico é uma leitura profunda, é uma leitura que vai lá na alma da pessoa, entende? Nas questões mais profundas. E toda cura precisa de um mergulho profundo. Não é superficialmente que a gente consegue resolver nada, não é? Nada que é superficial, ele traz uma cura, ou ele pode trazer um remédio bem paliativo, mas a cura a gente só consegue quando a gente faz um mergulho profundo.
E eu não conheço nada mais profundo do que a astrologia kármica. Bom, se bem que talvez sim, uma vivência de vidas passadas, ou como a gente chama, uma regressão. Só que a regressão também é um mergulho fundo em uma ou mais experiências, né, em alguma vida passada. Mas a regressão, ela pode ser, primeiro ela precisa de uma pessoa muito profissional para guiar esse tipo de trabalho. E ela pode ser também muito traumática para quem faz a regressão, né? Como é que eu sei disso? Porque eu já fiz também, tá? Então, eu já passei por essa experiência de regressão a vidas passadas. E por que eu digo que é traumático? Porque você volta lá, efetivamente, e você sente tudo que você sentiu quando estava naquela situação. Então, isso não é para todo mundo, não é? E não é qualquer pessoa que faz, obviamente, e não é qualquer pessoa que consegue assimilar esse tipo de experiência. Mas a leitura do mapa kármico é uma coisa mais acessível, muito mais acessível, que, né, um astrólogo experiente consegue fazer de uma forma segura e sem que você precise efetivamente reviver todos aqueles momentos angustiantes da vida passada. Mas ajuda bastante, e eu sugiro que, se você pensa em estudar astrologia, considere a astrologia kármica, porque é uma forma de ajudar muitas pessoas. Eu sei que o conteúdo foi denso, às vezes tenso também, né? Denso e tenso. Esses itens que eu falei hoje, eu vou aprofundar em outros. Hoje eu quis dar um panorama geral, né, de tudo que a gente aborda numa leitura kármica, e eu vou aprofundar todos esses itens nos próximos vídeos, e eu espero que vocês gostem. Eu agradeço muito a presença de todos. Se vocês quiserem me ajudar compartilhando esse vídeo, deixando o seu like, comentando, enviando para outras pessoas, né, compartilhando, e mande sua dúvida, se você tiver, pode colocar lá no direct, eu vou ter o maior prazer de responder. E toda dúvida que for assim bem interessante, eu respondo, inclusive fazendo um novo vídeo.